Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui finalmente fazer uma nova resenha para o canal, já que eu consegui, depois de ficar desde fevereiro sem completar nenhuma leitura, só começando e não terminando livros, completar a leitura deste calhamaço tão imponente que é o Antifrágil do Nassim Nicolas Taleb. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos vocês que têm comprado através dos links que eu deixo. Falar sobre um livro de não ficção, principalmente de um livro de não ficção da envergadura do Antifrágil, é sempre um risco e um desafio para um canal que não tem pretensão de ser didático ou de ser extremamente erudito ou pedagógico como o meu. Porém, como o meu objetivo aqui é trocar impressões, trocar experiências de leitura de um modo informal com vocês, eu acho que seria muito injusto não falar nada a respeito de um livro como esse, porque um livro como esse pode não ser totalmente abarcável por um único vídeo de um canal do YouTube, mas certamente o pouco que se pode falar dele num vídeo curto já é o suficiente para promover várias discussões e talvez o interesse de muitas pessoas por ler. Então, assim, é sem pretensões que eu falo sobre o Antifrágil. Eu tenho certeza que eu não entendi tudo o que o livro traz de conhecimento. É um livro que merece muitas releituras e também o estudo paralelo dos outros livros do Nassim Nicolas Taleb e também da literatura que já deve ter se formado ao redor das ideias que são expostas aqui. Nassim Nicolas Taleb é um erudito, uma pessoa de grande conhecimento, seja da antiguidade clássica, seja das humanidades, seja da matemática, seja da economia, e que fez carreira, a princípio, no mercado financeiro, principalmente analisando riscos. O Nassim Nicolas Taleb, antes de escrever o Antifrágil, já se tornara famoso por conta de um outro livro chamado A Lógica do Cisne Negro, em que ele explora a importância dos eventos não previsíveis para a história da humanidade. Desde já eu anuncio que eu ainda não li A Lógica do Cisne Negro, mas que pretendo fazê-lo e tenho certeza de que ao lê-lo compreenderei muito melhor o Antifrágil. Porém, então, do que trata o Antifrágil? O Antifrágil, eu acho que a melhor forma de explicá-lo é começar pelo título. O que é ser antifrágil? Porque esta definição que intitula o livro é ela própria o cerne das ideias expostas. Nós sabemos que frágil é tudo aquilo que é suscetível à variabilidade, ou seja, que reage de forma negativa às variações. Por exemplo, uma xícara de porcelana é algo frágil, porque ela se mantém íntegra principalmente em situações de inércia, em que nenhum elemento externo a afeta. Porém, um simples elemento externo, como uma queda de uma altura bem pequena, talvez de centímetros, já é o suficiente para que ela entre em colapso. Por outro lado, temos aquilo que é robusto. E o que é robusto muitas vezes é reconhecido pelas pessoas como o contrário do ser frágil. Porém, o Nassim Nicolas Taleb defende que não é bem assim. Por quê? Porque o robusto, ele não reage negativamente às volatilidades, aos elementos exteriores. Muito pelo contrário, ele se mantém íntegro diante delas. Por exemplo, uma tábua de madeira, uma madeira boa, bem resistente. Ao contrário da xícara, se você deixá-la cair de uma altura de centímetros, ela não vai ter nenhum prejuízo. Da mesma forma, se você der um soco nela, a não ser que seja algo muito bem dado, muito calculado, provavelmente ela continuará resiliente, robusta, da mesma forma que antes. Então, o que o Nassim Nicolas Taleb propõe como um conceito novo, algo que na verdade nos rodeia e que está principalmente nos sistemas orgânicos, mas para o qual nós somos
cegos, principalmente em termos de linguagem, a ponto de não termos um termo próprio para isso. Ele propõe o conceito de antifragilidade. O que é antifrágil não é só resiliente e robusto e infenso de forma negativa ao que é exterior, à volatilidade, à incerteza, ao erro. Ele se beneficia do que é volátil, do que é incerto. Então, por exemplo, a Hidra de Lerna, eu acho que esse é o nome da criatura mitológica, aquela criatura com várias cabeças de serpente. Ela não só é resistente aos ataques que lhe fazem, como, ao ter uma de suas cabeças decepadas, ela se regenera, ou seja, ela se beneficia da volatilidade, do que é incerto, do que vem do exterior, do que a agride e se torna mais forte depois disso. Partindo então dessa ideia de antifragilidade, o Nassim Nicolas Taleb começa a discutir os vários sistemas que estão à nossa volta, classificando-os como frágil ou antifrágil ou robustos e resilientes. E é aí que se mostra toda a sua erudição e o interesse do livro, porque ele passa por áreas do conhecimento as mais diferentes, sempre com um argumento e com uma perspicácia muito grande de análise. Ele vai desde a medicina, passando pela economia, pela história, por dietas, enfim, pelos mais variados ramos da vida. Ele, por exemplo, exemplifica da seguinte forma: todo processo de racionalização muito grande tende a ser frágil. Por exemplo, quando nós temos uma sociedade, um Estado central grande como o Brasil, e pretendemos, a partir do centro, estabelecer uma disciplina que seja comum a todos, nós nos tornamos frágeis porque nos tornamos muito mais suscetíveis a qualquer evento que possa surgir e que destoe do nosso planejamento. E nesse caso, como o projeto é central e muito amplo, qualquer dessa externalidade imprevisível que sobrevier vai causar um prejuízo muito grande. Por outro lado, se nós temos uma pequena cidade-estado, essa pequena cidade-estado ela pode incorrer em erros, tentando fazer o seu planejamento central, ainda que restrito àquela única cidade-estado. Mas justamente por ser pequena, ainda que ela erre um pouco e depois acerte, haja uma maior variação ao longo do tempo entre erros e acertos, ela é antifrágil na medida em que esses erros jamais serão grandes o suficiente para destruí-la por completo. Ao passo que nesse sistema de tentativas e erros, ela pode acabar por descobrir acertos que serão muito maiores do que o acúmulo de todos os erros que ela teve ao longo do tempo. Considerando então que aquilo que é antifrágil é aquilo que está mais suscetível a permanecer, porque não é tão prejudicado pelas variações que sempre surgem, o Nassim Nicolas Taleb fala então, e isso ele aplica para os mais diferentes setores da vida, que certos graus de instabilidade são sim desejáveis, certas exposições a erros, porque quando nos sujeitamos a pequenos erros, certamente nos livramos de ter um único grande erro fatal no futuro, que é o que acontece nos sistemas que procuram subtrair qualquer volatilidade. Um exemplo, ele fala que nas florestas vão se acumulando materiais inflamáveis, e esses materiais inflamáveis vão dando origem, em um momento ou outro, a incêndios florestais.
No momento atual, nós procuramos impedir que pequenos incêndios florestais aconteçam, de modo que os materiais inflamáveis acabam por se acumular numa quantidade tal que, quando o incêndio acontecer, ele será tão grande que destruirá por completo toda a floresta. Ao passo que, se deixássemos que os pequenos incêndios acontecessem, a floresta como um todo não seria destruída nunca, porque a todo o tempo estaria sendo impedido o acúmulo em grande quantidade de materiais inflamáveis. Para mim, um dos grandes insights do Nassim Nicolas Taleb neste livro é o que ele fala sobre as nossas certezas e sobre a nossa intervenção nas mais diversas áreas da vida, a partir de certezas positivas e de certezas negativas. Por exemplo, ele fala que quando nós consideramos que determinado sistema do nosso corpo funciona de tal forma e por isso, para, sei lá, melhorar, para curar uma doença, devemos agir de determinado modo, nos tornamos muito mais suscetíveis aos efeitos da iatrogenia, ou seja, os efeitos adversos dos tratamentos medicinais, que são os efeitos colaterais que muitas vezes sobrepujam os benefícios. Por quê? Porque o nosso conhecimento positivo, o nosso conhecimento das coisas, como elas funcionam, ele passa por muito mais alterações drásticas, ou seja, o que sabíamos antes parece se tornar obsoleto e ser substituído por uma nova teoria hoje completamente diferente, muito mais do que os nossos conhecimentos negativos, que são mais antifrágeis. Ou seja, quando nós sabemos que certa coisa não funciona, dificilmente no futuro vão descobrir o contrário. Essa assertiva vai se alterar, vão falar, ah não, tal coisa funciona assim. Então, os nossos conhecimentos negativos são muito mais antifrágeis do que os nossos conhecimentos positivos. E daí ele explora vários campos de sabedoria tradicional que levam a crer que às vezes é melhor não agir do que agir positivamente. É melhor dar crédito à natureza e às suas soluções próprias do que a uma intervenção. A intervenção ingênua que ele fala, que procura melhorar, mas que acaba por atrapalhar muito mais. Pessoal, essas são apenas algumas poucas considerações que eu posso fazer de modo a despertar o interesse de vocês por este livro. Este livro é muito mais do que isso. Então, para acrescentar um pouco mais ao meu convite de leitura, fica as informações de que ele não é um livro de linguagem difícil, é um livro muito fluido. Há passagens, sim, em que o Nassim Nicolas Taleb torna as coisas mais técnicas, mais ligadas à matemática. Porém, ele sempre anuncia quando vai fazê-lo, delimita isso em termos de capítulo ou livros e fala que você pode, leitor não técnico, simplesmente pular aquela parte sem prejuízo à sua compreensão da obra como um todo. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que provavelmente eu falhei miseravelmente em tentar traçar um pouco do que trata este livro, mas é que é um livro muito complexo, muito cheio de ideias, tipo, a cada um de seus vários capítulos, ideias completamente interessantes e arrasadoras são propostas, então é difícil resumir isso num único conjunto de frases ou ideias centrais. A ideia central é essa, de que tudo está sujeito à volatilidade e que pode reagir a essa volatilidade de forma positiva ou negativa. E que o melhor a fazer, dado que a volatilidade é inescapável, é que a nossa exposição seja de tal modo que reajamos
positivamente a volatilidade e não só de forma resiliente ou pior, de forma negativa. E quando nós nos preparamos para reagir de forma positiva, ou seja, quando nós somos antifrágeis, nós somos muito menos dependentes de prognósticos. Porque, por exemplo, para uma xícara de porcelana, é muito mais essencial saber os movimentos a que ela vai ser submetida nas próximas horas para saber se ela ainda continuará inteira. Ao passo que para uma tábua de madeira muito forte ou para a hidra de Lerna, é muito menos necessário fazer um prognóstico sobre o que acontecerá com ela, porque a tábua de madeira sabe que vai continuar do mesmo jeito. Enquanto que a hidra de Lerna, aconteça o que acontecer, muito provavelmente ela se tornará melhor e mais forte. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixem aqui nos comentários o que acharam, se já leram este livro. Recomendo enfaticamente a sua leitura. Deem um like, se inscrevam no canal, ativem aqui o botão das notificações, me sigam pelo Scoob, pelo Instagram e pelo Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!